Sexta-feira, hein? Sexta-feira, 13 para os palmeirenses, hein? né? Não é? Sextou. Mas que atropelo, assim, hein? Foi um atropelo, foi difícil, o pós-jogo foi muito complicado. E eu tenho alguns bastidores vindo de pessoas com quem eu conversei, de atletas do Palmeiras, de direção. Qual é o pensamento do Palmeiras depois dessa pancada, né? O meu spoiler aqui é assim, ó, não pensem que é terra arrasada. Não? Não, esqueça. Já que o pessoal tá pedindo aqui, bastidores, o que aconteceu ontem, então, André Hernan, tentei conversar com muita gente, as respostas estão neste momento monossilábicas por lá. O que aconteceu, André Hernan? Não, assim, obviamente, existe uma análise interna de que o time não conseguiu render. O Abel também faz a sua autocrítica com a comissão técnica. O Abel ficou muito para baixo depois da vitória, da derrota, no caso da vitória da LDU, não poderia ser diferente. Toda a direção também ficou muito pensativa e buscando respostas. Na verdade, essa derrota, ela deu uma chacoalhada assim, no vestiário, no sentido de todo mundo ficou meio atordoado. Caramba, né? Como isso? Uhum. E, de fato, alguns motivos. O Palmeiras sentiu a altitude. E aí, quando você vai questionar, mas escolheu a melhor estratégia? Escolheu a melhor formação? Houve algum erro da comissão técnica na análise de escalar o time? E aí, a resposta que me veio foi, falar agora com cabeça quente não é bom. Não dá para ficar medindo tudo só em cima do resultado. O negócio agora é se fechar e se fortalecer. E ontem mesmo já houve uma conversa no sentido assim de tipo, cara, é possível. Não vamos jogar a toalha. Então, assim, no entorno dos jogadores, de alguns atletas que eu pude conversar, é aquela coisa assim do tipo, fulano me disse, jogador, né? Disse, rapidamente depois do jogo, estava triste e tal, mas que vai fazer o jogo da vida na quinta que vem para classificar o Palmeiras para a final. Então, assim, dois atletas com quem eu conversei e de diferentes, assim, diferentes idades e tal, na questão da experiência, falei com muito jovem e falei com um mais experiente e que tem a responsabilidade. Uhum. Pessoas ali que estão no dia a dia e próximo ali, que conversaram depois do jogo. Tá. E as respostas foram muito parecidas. O negócio é dar a vida. Não acabou. Os caras vão dar o sangue, vão dar a vida lá no Allianz Parque. E aí o discurso do Abel Ferreira, falando calma, tem 90 minutos, é muito tempo dentro do Allianz Parque, é um recado para o vestiário, né? Tem muito tempo, 90 minutos dá para fazer no Allianz. E também um recado para o torcedor não jogar toalha. Tá. De fazer o Allianz Parque um ambiente hostil, um ambiente ruim para o adversário. E para motivar os jogadores, né? Para o adversário não se sentir confortável. Uhum. Então, assim, já começa um discurso e já começa uma busca de volta por cima. E assim, dentro do Palmeiras, parte de comissão técnica, parte de jogadores, é esse discurso que vai ser até o último minuto no Allianz Parque, de acreditar que é possível. Eu nem sabia, né, dessa sua palavra com as pessoas lá de dentro, mas conversei com uma outra pessoa que foi muito, como eu falei, monossilábica, que respondeu só assim pra mim, Hernan. Derrota dura, mas não acabou. Todos acreditando que ainda podemos ir para a final. Então vai ao encontro daquilo que você fala. E aí, gente, isso aqui a gente está trazendo o que é a informação lá de dentro. Porque muitas vezes acontece uma derrota assim, não é Felipe, Bruno Andrade? Muitas vezes a gente recebe as informações, teve uma briga, teve um bate-boca. Tá difícil. Melhor pensar na outra competição. Para vocês terem um termômetro, por exemplo, a gente ainda não tinha o nosso Fala-Fonte aqui. Mas logo depois da derrota em Quito, lá do São Paulo, o termômetro do vestiário era um termômetro muito ruim. Muito para baixo. Tipo assim... Você acha que tem uma diferença pelo que você sentiu? Tem uma diferença no discurso e de otimismo, sem dúvida nenhuma. Hoje, o discurso do palmeirense em relação ao discurso do São Paulo é bem mais otimista. É bem mais otimista. É bem mais otimista. Mas mesmo com a derrota mesmo com a desvantagem maior? Mas sabe, por incrível que pareça. Eu sinto porque esse Palmeiras ele tá muito consolidado, sabe? Eu acho que tá muito cascudo, diferente do que foi outras situações. Eu acho que é um elenco mais experiente e acostumado com situações adversas. Eu acho que isso está deixando eles mais confiantes pro jogo de volta. Mas assim, é uma derrota dura, né, Bruno Andrade? Isso, claro, a gente vai analisar nos nossos programas aqui específicos para falar das escolhas, de como o Palmeiras jogou, onde foram os erros, das consequências dessa derrota que é dura e que precisa também ser analisada, né? E é importante a gente falar aqui, antes que, né, a rede social é complicada, né? A gente está trazendo termômetros, Sim, a gente está trazendo informação, a gente não está dando opinião. E assim, eu estou falando para vocês, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque pós-derrota em Quito, no lado São Paulino, chacoalhou, bateu forte, no sentido negativo. No Palmeiras, ela bateu, ela chacoalhou, todo mundo ficou meio, né, sem saber o que aconteceu e tal, mas já logo pegou e voltou pro prumo. Pô, é difícil. Todo mundo dentro... Eu não vou ser aqui vender ilusão, mas dentro do Palmeiras todo mundo sabe que é muito difícil. Mas há uma casca, existe um pensamento e existe já uma linha de narrativa, de raciocínio, para inflamar todo mundo de que é possível. Fala, Bruno.
Não, aqui para dizer que, para além de não ser uma terra arrasada, segundo a apuração do Fala Fonte, não custa dizer, e aliás é importante reforçar, se eventualmente o Palmeiras não conseguir a classificação, não muda em nada o planejamento da próxima temporada. Leia-se renovação de contrato do Abel Ferreira e, evidentemente, a busca por reforços ou a manutenção dos principais jogadores. Ou seja, não estou contando aqui que o Palmeiras será eliminado, só estou dizendo e reforçando, e é uma apuração nossa em conjunto que, independentemente do resultado na semifinal ou eventualmente numa final, isso não muda o desejo da Leila, isso não muda o desejo do Abel, isso não muda a globalidade do planejamento do Palmeiras. Mas o primeiro ponto é muito mais o factual. E eu vou muito na linha daquilo que vocês falaram. É difícil, é complicado, jogadores abatidos, mas muito honestamente não é sinal de terra arrasada. É tentar dar a volta por cima o quanto antes, porque o Hernan trouxe ali um paralelo muito importante. Eu não tinha esse paralelo, escutei ele agora e faz todo sentido, evidentemente. Uma coisa foi quando aconteceu com o São Paulo e a reação que isso teve, o impacto que isso teve, e o impacto com o Palmeiras é totalmente diferente. Então, para já, muda o panorama para o próximo jogo, mas não muda o panorama para a próxima temporada. O discurso da LDU, o Thiago Nunes é muito inteligente. É um cara que sabe usar as palavras. E é outro que aprendeu com os erros, né? Porque você lembra ele quando errou bastante. Você lembra no Corinthians? Botafogo, no Corinthians. Não, você lembra no Corinthians? Agora o Corinthians vai jogar é rock and roll. E o Corinthians não jogou rock and roll. E ele se queimou muita gente no Corinthians também. Dentro do Corinthians. No Grêmio também ele escorregou bastante. No Botafogo teve uma palavra, eu não lembro exatamente qual foi, mas depois ele precisou também dar até uma outra declaração tentando se explicar e ele desandou bem o trabalho. O que era, Galindo? Que alguns jogadores na época, eu não lembro se era no... que carregavam peso ainda da queda do brasileiro de 2023, né? Foi isso. E assim, o Thiago Nunes ele usa o seguinte raciocínio. O Palmeiras é um time de grandes viradas. E aí, tem que ter calma, 3-0, beleza, ótimo resultado excepcional, mas o Palmeiras é o time da virada. Então ele já prepara um ambiente que, tipo assim, cara, beleza, tá na mão do Palmeiras, a gente vai fazer aqui o nosso. Então, assim, o Thiago Nunes também muito habilidoso com as palavras nesse momento de vantagem, né? Ô, Bruno, só reforçando o que o Bruno Andrade falou, o contrato de renovação tá na mesa do Abel. Então, a partir do momento que o Abel fala assim, não, eu topo renovar, topo conversar. Então não tem esse receio, o planejamento está feito, eles vão contar com o Abel até o final de 2027 e a questão é o Abel aceitar. É importante a gente citar, sabe, Bruno, que muitas vezes o torcedor vai pensar, mas agora que perdeu, tomou uma pancada 3-0 na semifinal, ninguém esperava, LDU, estava todo mundo contando o Palmeiras já praticamente classificado. Você quer ver o que você está falando? Flávio Pérez mandou aqui, enfim terminou o ciclo. Não, é sempre assim, né? É ao contrário. Quando você tem um Abel Ferreira, que foi multicampeão, e aí você tem dúvidas em relação a bateu no teto, será? Aí a direção do Palmeiras, em conjunto com o Abel, dá para ele um novo time, esse time encaixa, esse time começa a buscar títulos, e aí eu tô falando muito isso de bastidor do lado do Abel. O Abel não vai simplesmente falar, acabou o ciclo, tchau, sendo que ele pediu reforços, uma mudança de um time, né, praticamente inteiro, onde ele tem um trabalho para fazer, para recuperar um time vencedor, recuperar no sentido assim, de dar entrosamento e de montar um novo time e de se reinventar dentro do Palmeiras vencedor. A pressão é muito maior para o Abel. O Abel fica muito mais pressionado porque deram a ele um time novo com 700 milhões de investimento, ele tem que se provar e ele gosta do desafio. Sim. Então, assim, por que ele largaria agora? Não é do perfil do Abel chegar e falar, gente, repensei aqui e vou embora. Não, mas ele já está no meio do negócio. E aquela história, o Hernan e o Bruno Andrade também, né, acompanhando, e eu já vou trazer também em bastidor sobre a questão da decisão, tá? Mas vocês lembram que numa das últimas declarações ele falou assim, eu queria colocar uma cláusula no contrato que se eu não ganhar nenhum título, eu posso ir embora. Vocês lembram? Lembra disso, Bruno Andrade? Porque aí, é claro, ele é o líder do Campeonato Brasileiro e ele tem uma situação muito adversa e até improvável, mas ele ainda pode conseguir uma virada na Libertadores. Mas se eventualmente não conquistar nenhum título, não pode partir dele, Bruno Andrade? Mas tem que lembrar o seguinte, nós trouxemos a informação na semana passada que o próximo contrato dele, como disse o Felipe, na mesa, e o Abel está muito bem alinhado com a Leila Pereira, o próximo contrato não tem multa rescisória, independentemente de títulos. Se a Leila achar por bem demitir o Abel, vai demitir sem pagar nada. Se o Abel achar por bem sair ou para ficar livre, ou para vir para o futebol europeu, para o futebol asiático, mudar de vida, ele também não paga nada. E como o próximo contrato termina em breve, não vejo que seja um problema financeiro. Nunca vai ser um problema financeiro. Basta recordar que lá atrás também, quando existiu aquela possibilidade, remota é verdade, mas existiu, de o Abel assumir a seleção brasileira, a Leila também disse que para a seleção ela não cobraria a multa rescisória. Então a relação é muito boa e por mais que aconteça, se acontecer a tal eliminação na Libertadores, não muda o planejamento e não muda a questão financeira. Para já, os dois, no caso Abel e Leila, Abel e Palmeiras, muito bem alinhados. E assim, aquela coisa, a gente não vai trazer algo que de repente não esteja acontecendo. Isso. Porque muita gente deve imaginar e querer aquela coisa assim do tipo, olha, tem alguma coisa errada no Palmeiras e tal. Isso. E é válido, obviamente, porque a gente apura nesse sentido, né? E é legal a gente falar também, aí um outro ponto que é importante a gente trazer
o bastidor do Palmeiras em relação a esse jogo, a essa derrota, que foi uma derrota duríssima. Como disse a tua fonte aí, derrota dura, né? Isso. E é assim mesmo está sendo tratado, a altitude. Alguns jogadores sentiram o efeito da altitude. Ah, mas o Palmeiras não tem o núcleo de saúde e performance e tal? Tem. Houve um trabalho para você pensar na altitude. Por quê? O Palmeiras viajou na terça, chegou terça-noite em Quito, quarta-feira fez um treinamento de 1 hora. É bom a gente falar isso. Não foi um treinamento longo, não havia necessidade. Então, tudo foi calculado, tudo foi trabalhado para você sofrer menos, cada vez menos a questão da altitude. Mas aí, quando a bola rola e o pau canta... É diferente. É diferente. Então, assim, não dá para também questionar, e eu vi muita gente colocando ali nas redes sociais e tal, desde ontem à noite, questionando o planejamento do Palmeiras na altitude. Não, foi tudo trabalhado. Lá o Daniel Gonçalves, o coordenador científico do Palmeiras, é um cara que trabalha em cima disso. Não, a segunda derrota. Eram 25 jogos de invencibilidade do Palmeiras. E na altitude eram 6 jogos com uma derrota só. Sendo que o Palmeiras foi para altitude e foi para altitude de La Paz e ganhou bem lá. Estava invicto na Libertadores como visitante também. Então, assim, foi uma situação em que, de fato, ninguém dentro do Palmeiras acha que o time jogou bem e não merecia perder. Não, a análise o Palmeiras teve uma noite muito infeliz, catastrófica ontem. Vários jogadores foram mal. Né? Há essa consciência. E isso, o Abel, a comissão técnica, até mesmo o Anderson Barros, que é muito ativo no dia a dia do CT, eles vão tratar dessa questão. Aconteceram mudanças no time e o Abel pensou num time mais físico. Essa é a informação. Do Murilo, né? Pensou num time mais físico e um time que controlasse mais o jogo. Mas não deu nada certo. E assim, ontem mesmo eu estava aqui na live do pré-jogo com o Jean Oddi, com o Celso, com a galera lá em Quito, e eu falava com uma fonte lá brincamos até sobre o Fala Fonte, eu falava com uma fonte lá de Quito que me dizia, não, diferente do que foram os outros jogos em que o Palmeiras amassou no começo e foi para cima, inclusive no Maracanã, quando subiu a marcação e jogou no campo de ataque do Flamengo, essa estratégia não era uma estratégia que estava para ser feita em Quito, por causa da questão da altitude. Era mais um jogo ali de você tocar a bola, ter posse. Até contra o River. Contra o River foi lá em cima também. Então, assim, ontem não estava na estratégia do Palmeiras ser um time lá em cima, e sim um time cuidadoso, pela questão da altitude. Só que aí o teu adversário faz o gol. E deu tudo você tem que errado. combinar com o outro lado, e deu errado. Tem um adversário. E aí os caras vão fazer o que a partir de hoje? Vão pegar esse jogo, juntar os cacos e falar, meu irmão, temos 90 minutos lá no Allianz. Vamos fazer o resultado. É o papo interno entre eles. E isso já contagiou jogadores, experientes, moleques, e tá na comissão técnica na fala do Abel. E se vai conseguir ou não, aí é na outra quinta-feira coisa. Que vem com exclusividade aqui. É outra coisa. Fernanda, o pessoal lá do Palmeiras te respondeu? Sim. E aí, hein? Qual que é o... Evidentemente, Como é que tá lá? evidentemente, o clima no voo não foi dos melhores. Ninguém estava feliz e sorrindo, óbvio. Era um clima mais aí fechado. Aí a notícia ruim, notícia negativa. É um clima mais fechado, mais concentrado, poucas palavras, poucas conversas. Abel, evidentemente, abatido, alguns jogadores abatidos. Ele estava na saída do ônibus lá, né? Pensativo, pensativo, abatido. Porque, assim, foi um jogo muito complicado, né? A análise ali era muito assim, o primeiro tempo do Palmeiras foi um primeiro tempo horroroso, horrível e tal, tem que mudar isso, tem que entender o que aconteceu e consertar isso. Mas, assim, nas poucas palavras e poucas conversas que tiveram ali no avião, no embarque, nesse momento aí que a gente registrou do Abel, era algo já de uma chave virada para a confiança. Tipo assim, os atletas. E os atletas? Não, os atletas estavam nesse discurso de tipo, tem que retomar, dá para chegar, ir pro pênalti, um gol de cada vez, o Allianz Parque, o torcedor junto. Então, assim, foi um voo difícil, naturalmente seria muito difícil, de poucas palavras, de pessoas abatidas e tal, pessoas mais cabisbaixas, mas ao mesmo tempo nas conversas no sentido assim de tipo, cara, dá para virar, não é possível, porque esse primeiro tempo que o Palmeiras fez foi horroroso, no sentido assim de tipo, cara, é para esquecer isso, não é para se repetir isso, é algo fora do comum, fora da curva. Então foi muito nesse ambiente. E claro, um ou outro atleta já fez uma recuperação ali no avião e tal, o avião do Palmeiras é totalmente modificado e adaptado para isso. Alguns têm que jogar no domingo, né? Jogar no domingo. Dá pra abrir mão do jogo de domingo. E já tá uma coisa assim do tipo, cara, vamos pra academia de futebol, já vai recuperar porque agora é Cruzeiro. Entendi. Pensar no Cruzeiro. Então, aí tem a mensagem aqui, do LDU, é possível virar sim, mandou aqui o palmeirense nordestino. E o Edu perguntou aqui, o Aníbal estava mesmo machucado? O Abel falou sobre isso ontem na entrevista, que estava machucado. E por isso que ele não até colocou o Aníbal em campo durante o jogo. Por isso foi isso que o Abel, foi assim que o Abel justificou a entrada do Emil Martínez como titular, né?